Oi, mundinho lindo. Cafezinho antes de mais nada, né? Bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não nos conhece, esse é o Caverna Dev, eu sou o André e aqui a gente fala mais que lavadeira em dia de chuva sobre Python. E de vez em quando também falamos sobre coisas mais gerais sobre o mundo dev. Para aquele seguidor fiel cavernoso aqui do canal, eu sempre começo pedindo para já deixar o like aí, bicho, para me ajudar. Quebra essa para nós. Se não é o seu caso, você está chegando por aqui agora, segura aí até o final do vídeo e se você gostar do conteúdo, aí sim você deixa o seu like e se inscreve no canal. E nesse vídeo de hoje a gente continua e finaliza a sequência de vídeos em que nós estamos escrevendo um aplicativo de agenda de contatos inteiramente do zero, usando apenas Python. Esse tem sido um exercício simples, com escopo bem reduzido, mas se você acompanhou aqui todos os vídeos, nos expôs a uma grande quantidade de desafios aqui usando a linguagem. E esse era o objetivo. Como eu disse, esse aqui é o sexto e último vídeo dentro dessa pequena série, que faz parte de uma playlist maior chamado Python Iniciante. Então, fica aqui a minha recomendação. Se você não assistiu os outros 5 vídeos, vá lá. Os links para eles estão aqui embaixo. Eu recomendo muito que você os assista, senão você pode ficar um pouco perdido no que está rolando aqui. Se você colocar em 1,5, 2x... vai dar para assistir numa boa. Além, é claro, dos outros 20 e muitos vídeos aqui dentro dessa playlist que ensina o básico da linguagem para quem ainda não sabe. E tendo dito isso tudo, bora pro vídeo de hoje porque tem muita coisa pra gente conversar. Produção, roda a vinheta. Partiu então? Antes de mais nada, vamos só atualizar aqui a nossa lista de requisitos, porque essa parte aqui já foi concluída com sucesso. Isso também corresponde a esse item aqui embaixo. E agora sim, nós vamos finalmente atuar nessas últimas 3 features aqui do nosso CLI-based agenda de contatos. E como eu disse anteriormente, eu quero na verdade começar pela feature de pesquisar contatos. Tem um motivo para isso. Eu acredito que a gente vai acabar reusando o código, a funcionalidade que nós vamos desenvolver aqui, para implementar também as outras duas. Então, sem perder tempo nenhum, bora lá. Para início de conversa, vamos criar aqui a operação referente ao pesquisar, que é a opção 4. E a ideia do pesquisar é permitir que o usuário faça pesquisa por nome. Mas vale a pena manter em mente desde já que múltiplos contatos podem ter o mesmo nome. Além disso, também seria interessante a gente oferecer a possibilidade do usuário pesquisar contatos a partir de outros campos, como por exemplo o sobrenome. Mas, para simplificar as coisas, a gente vai trabalhar mesmo só com a pesquisa por nome. Essa é uma melhoria que eu deixo para você fazer no código depois. Então a primeira coisa que a gente precisa aqui é de perguntar ao usuário justamente qual o nome que ele quer pesquisar. Nós sabemos que nós podemos fazer isso com a função input. Eu vou colocar aqui informe o nome do contato. Só mudar o nome aqui para totalmente maiúsculo para salientar bem que esse é o interesse, né? É só por esse campo que a gente pesquisa. Nós precisamos também colocar isso dentro de uma variável, que eu vou chamar aqui de nome pesquisa. E agora, com esse nome, com esse parâmetro informado pelo usuário, nós deveríamos percorrer a nossa lista, no caso a agenda, e tentar identificar qual ou quais dicionários dentro dessa lista tem um contato com um nome igual a isso aqui. A essa altura do campeonato, você já está muito sagaz para entender que tudo isso que eu acabei de dizer se adequa perfeitamente a um loop for. E eu vou fazer esse loop for aqui, mas logo em seguida eu tenho uma observação a respeito disso. Antes de fazer o loop for, no entanto, eu preciso de declarar aqui uma variável nova, que eu estou chamando de agenda filtrada, começando como uma lista vazia. Então, para cada contato dentro da nossa agenda, se nome contato for igual ao nome pesquisa, a gente vai adicionar então esse contato à agenda. Agora vem aquela observação que eu disse que eu faria logo após esse loop for. Tudo bem, isso aqui que nós fizemos da linha 44 à linha 47 vai funcionar. No entanto, existe uma forma muito mais pythônica de se alcançar o mesmo resultado, que é através de uma coisa chamada list comprehensions. O ponto é, nós não vimos isso durante a nossa playlist Python Iniciante. Considero isso como sendo algo um pouco mais intermediário. Porém, como um extra, eu vou incluir aqui como que ficariam essas 4 linhas em apenas uma linha usando essa técnica de List Comprehensions que o Python oferece para o desenvolvedor. Então, a mesma lógica que é implementada aqui por essas 4 linhas poderia ser alcançada com a seguinte sintaxe. Eu não vou entrar no detalhe, não vou explicar, não vou explorar muito mais isso, mas eu vou deixar essa linha aqui comentada no nosso código e aí você, no seu tempo, pode tentar investigar e entender o que está acontecendo aqui. Eu vou inclusive deixar aqui na linha 49 uma observação, caso você tenha curiosidade para pesquisar aí um pouco mais sobre o que vem a ser List Comprehensions. De qualquer maneira, oficialmente, esse aqui fica sendo o nosso código, porque foi isso que a gente viu e aprendeu aqui na Python Iniciante. Dando sequência aqui agora, o que resta fazer é justamente exibir os conteúdos dessa agenda filtrada para o nosso usuário, se é que tem alguma coisa dentro disso aqui agora. Então a gente pode justamente começar checando essa condição.
if agenda filtrada e a gente quer exibir seja lá o que tiver dentro da nossa agenda filtrada. Lembrando que, quando nós fazemos isso aqui no Python, isso é, passamos apenas um iterable como sendo a condição, né, dessa estrutura if, o Python entende imediatamente que o que nós queremos averiguar aqui é se existe algum elemento dentro deste iterable. Agora, para pensar no seguinte, exibir uma agenda de contato é algo que a gente já está fazendo com a opção 3, listar. Esse código aqui faz exatamente isso. Então, nós poderíamos simplesmente copiar e colar aqui, certo? Claro que não. Se você já está aqui há algum tempo, você sabe que isso aqui é um dos pecados mortais da programação. Não se repete código. O que nós vamos fazer, então? Nós vamos transformar esse pequeno trecho de código em uma função. Na aula passada, nós criamos um módulo especificamente para isso, que é o módulo utils. Então, eu vou criar mais uma função aqui chamada exibeAgenda. Como parâmetro, óbvio, ela tem que receber uma agenda, que vai ser uma lista contendo os nossos dicionários, cada dicionário representando os dados de um contato. O código dentro dessa função é exatamente o mesmo que já existia lá na função listar, o que significa agora que nós podemos voltar aqui na agenda contatos e simplesmente chamar nossa função aqui. Mas, antes de fazer isso, nós precisamos importá-la. From utils import exibeAgenda, que a gente simplesmente chama exibeAgenda, passando como o argumento agenda a própria agenda. Da mesma maneira, agora na linha 51, podemos mais uma vez chamar exibeAgenda, mas agora o argumento agenda, na verdade, é o agenda filtrada. Antes da gente testar esse código, uma outra coisa que eu acho que vale a pena incluir aqui é um bloco else, porque caso o usuário tenha informado um nome que simplesmente não existe entre os nossos contatos, seria prudente colocar aqui uma mensagem informando o usuário que nenhum contato foi encontrado com esse nome. Então vamos fazer isso. Nenhum contato com o nome pesquisa foi encontrado. E se esse for o caso, a gente simplesmente sai desse bloco elif e volta a repetir o loop principal do programa, que é este aqui. Agora sim, acho que dá para a gente testar o nosso código. Primeiro vamos começar só testando a funcionalidade de listar, para garantir que ela ainda está funcionando, e sim, está, como deveria, né? Agora vamos testar a pesquisar. Eu coloco 4 e ele pede para que eu informe o nome. Um dos nomes que a gente tem certeza que existe na nossa agenda é esse aqui, Clark. Então, esse que eu vou digitar. Bacana, funcionou. Ele encontrou um contato com o nome Clark e está aqui. Agora, o que aconteceria se eu digitasse Clark com C minúsculo? Não encontrou nada. Bom, é claro que não encontrou nada porque eu coloquei Clark também aqui na hora de escolher a operação. Mas, enfim, o que eu deveria ter feito é 4 primeiro e agora sim Clark com C minúsculo. Ele me diz que nenhum contato com o nome Clark foi encontrado. A gente tem como melhorar isso aqui. Não sei se você se lembra, algumas aulas atrás, aqui na Valida Atributo, eu mudei essa pesquisa aqui para incluir esse ponto lower. Talvez agora vai ficar até mais claro por que isso foi útil. É justamente nesses casos em que você não tem certeza se as letras de uma string vão ser todas maiúsculas ou todas minúsculas, ou algumas minúsculas, e você quer comparar uma string com a outra, simplesmente vai saber se elas contêm as mesmas letras. Essa é uma utilidade interessante do método lower. Nós poderíamos simplesmente vir aqui e dizer que nós queremos, na verdade, apenas comparar o que quer que esteja em contato, nome contato, com todas as letras minúsculas, independentemente do que está salvo lá, e também o nome pesquisa todo minúsculo. Dessa forma, se eventualmente o usuário na hora de registrar alguma coisa registrou com uma letra maiúscula ou minúscula, não importa. A comparação vai ser apenas letra por letra e não o capitalization, isso é, se a letra é maiúscula ou minúscula. Se a gente executar esse programa de novo e selecionar, por exemplo, a opção 4 mais uma vez e agora digitarmos Clark todo minúsculo, você vê que desta vez sim ele acha aquele contato que tem Clark, mesmo que tenha sido originalmente salvo pelo nosso usuário com C maiúsculo. Mas vamos fazer mais um teste aqui. Vamos salvar mais um contato, também com o nome Clark, com qualquer sobrenome, qualquer telefone, qualquer data de nascimento, e vamos pesquisar agora por Clark de novo. A minha expectativa é que os dois contatos sejam exibidos. Clark. E ótimo, de fato, nós exibiremos aqui os dois contatos que têm o nome Clark para o usuário. Muito bem, mas ainda tem uma melhoriazinha que eu preciso fazer aqui na exibeAgenda, que talvez no momento não vai ficar tão claro o motivo, mas a seguir você vai entender. Então vamos lá para a nossa função, usar aquele macetinho do link aqui, já clico, já caio dentro dela. O que eu quero fazer é o seguinte, cada contato
quando eu for imprimir ele na tela, eu quero dar a ele um número de referência, que basicamente vai ser o índice daquele contato dentro da agenda que está sendo exibida, seja a agenda principal, a que contém todos os contatos, ou uma agenda filtrada que a gente esteja exibindo no momento. Então a ideia é fazer um print com uma fstring e a gente bota uma referência que vai ser agenda.index, passando o próprio contato como sendo o elemento aqui. O método index recebe um parâmetro, que tem que ser um dos elementos que está dentro da lista que está chamando esse método. E isso aqui vai retornar então o número, né? A posição, o índice deste elemento dentro desta lista. Essa é a ideia. Vamos só rodar o programa mais uma vez. Vamos mandar listar para ver se as coisas estão acontecendo como gostaríamos. A gente tem aqui agora então uma referência que mostra qual é a posição. Então você vê que a gente começa do zero. Mas, para a ideia que eu tenho em mente aqui, exibir essa referência não faz sentido para esse caso, que é o caso de listar a agenda através do menu listar. Então, na verdade, eu vou incluir mais um parâmetro aqui na nossa exibe agenda, vai ser o includeHave. Por padrão, vai ser false. Então, ele vai ser um booleano, e quem chama a exibe agenda tem que dizer para ela se gostaria que essa referência aparecesse na tela ou não. Então, é claro, para essa lógica funcionar, nós precisamos dessa condicional aqui na linha 91, que verifica se includeHave é true ou false antes de sair printando a referência aqui. Se a gente executar o programa de novo e eu mandar listar, nós vemos agora que esse ref não aparece mais. Por quê? Porque aqui no módulo agenda contatos.py, quando a gente manda exibir a agenda, nós não estamos especificando o includeHave, então por padrão ele assume o valor false, aquela linha nunca executa. Beleza? Continuando, depois a gente volta nisso aqui. Ok, aqui no nosso app requisitos, eu diria então que a pesquisar está concluído. Resta saber agora se nós queremos atacar primeiro a editar ou a deletar. Eu acredito que a deletar é um pouco mais fácil, então vamos começar por ela. De volta aqui para a nossa agenda contatos, a opção de deletar é a quinta. Bora lá incluir um alif, operação igual a 5. E aí, em termos de usabilidade, talvez seja interessante pensar o seguinte: quando um usuário vai deletar um contato, tipicamente ele já sabe qual é o contato que ele quer deletar. Então, na verdade, o que nós temos que começar aqui é perguntando para o usuário qual contato você quer deletar. E foi por isso que eu disse que a função pesquisar nos ajudaria agora na deletar e na editar também. Porque se a gente tem que perguntar para o usuário qual é o contato que ele deseja deletar, basicamente isso passa por um processo de pesquisa na agenda primeiro. O usuário simplesmente informa o nome de um contato que ele quer deletar, a gente exibe para ele uma lista com todos os contatos que tem aquele nome, que dá um match naquele nome, e aí dentro dessa lista ele escolhe qual especificamente é o contato que precisa ser deletado. Então, para a gente fazer nossa operação deletar aqui, primeiro é prudente transformar essa operação de pesquisa em uma função, para que ela possa ser consumida tanto aqui durante a pesquisa, quanto durante o delete. Vamos começar por aí, então. Eu quero copiar toda essa parte, vir aqui para o nosso módulo úteis, criar mais uma função que eu vou chamar pesquisa contato. Vou colar o código. Claro que a pesquisa contato precisa de receber uma agenda para efetuar a pesquisa dela. E no final aqui, vou colocar depois desse comentário, a gente quer retornar a agenda filtrada. Opa, return. Então, de volta aqui no agenda contatos, eu preciso agora de importar a pesquisa contato. E aí, primeiramente, dentro da minha operação 4, que é a de pesquisa, eu vou, na verdade, pesquisar o contato passando como agenda a nossa própria agenda, claro. Só que o que essa função vai retornar para a gente, nós queremos guardar dentro desta variável, nós vamos chamar aqui de agenda filtrada. Um outro ponto é que essa cláusula else aqui, que antes falava para o usuário que um nome de pesquisa que ele digitou não existe mais, não faz mais sentido aqui dentro do elif da operação 4, porque não é mais dentro dessa operação que nós perguntamos pelo input do nome. Então a gente tem que dar um jeito de colocar isso lá dentro da exibe agenda, da pesquisa contato. Então a gente pode simplesmente perguntar se não existe nada dentro de agenda filtrada. Podemos fazer isso com o operador not antes da lista. E se esse for o caso, então, nós printamos essa mensagem para o usuário ficar ciente que o que ele está pesquisando não existe. De qualquer maneira, a gente retorna a nossa agenda filtrada, quer ela esteja cheia ou vazia. Podemos apagar isso aqui. O exibe agenda não muda nessa operação 4, porque aqui a gente ainda não quer exibir essa agenda com as referências, mas dentro da operação 5, agora sim vai fazer sentido usar essa referência, porque é a partir dela que nós vamos conseguir deletar um contato de dentro da agenda. Então a gente vai começar justamente por isso, nós vamos criar mais uma agenda filtrada aqui dentro da operação 5, que também chama pesquisa contato.
passando como agenda a nossa agenda de contatos. E se de fato o que a gente obtém de volta é uma agenda filtrada com elementos, nós queremos exibir essa agenda, porém aqui nós vamos incluir as referências, porque o usuário precisa de ver isso na tela para tomar uma decisão sobre qual contato quer deletar. Neste ponto aqui, a gente precisa então de perguntar exatamente qual é essa referência. Então eu vou criar uma variável chamada refContato, que vai ser igual à função input, pedindo ao usuário para informar qual a referência do contato a ser deletado. Em teoria, neste ponto aqui, nós deveríamos rodar alguma validação em cima dessa referência contato, porque, por exemplo, suponha que 3 contatos com o mesmo nome existam, mas na hora de colocar aqui a referência, o usuário digitou 10, 5, alguma coisa que não existe, não vai estar dentro da agenda filtrada. Claro que isso geraria um erro logo em seguida, mas, para simplificar minha vida aqui, eu não vou fazer essa validação, eu vou assumir que o usuário sempre vai ser esperto o suficiente para entrar o refID que corresponde a algo que existe realmente. Fica aí a sugestão de melhoria para você fazer. A seguir, então, eu crio aqui uma outra variável chamada contato para deletar, que vai ser igual à minha agenda filtrada indexada de refContato. Entende por quê? Aqui o usuário me informa o número que aparece como referência para um contato. A gente sabe que esse número corresponde a um índice daquele contato dentro da agenda filtrada. Portanto, eu posso obter então esse elemento que eu quero que seja removido da agenda principal, da agenda que contém todos os contatos, pegando exatamente ele de dentro da agenda filtrada pelo índice. E aí o que a gente pode fazer é ir na agenda principal e chamar o método remove, passando como parâmetro exatamente esse contato a deletar. Neste ponto aqui, a nossa agenda vai ser atualizada para tirar de dentro dela aquele contato que for exatamente igual a esse contato aqui. Mas nesse ponto, isso só aconteceu ainda na memória do nosso computador. Se a gente quer persistir agora essa agenda dentro do nosso arquivo, nós precisamos do quê? Chamar salva contatos, passando como agenda essa agenda atualizada. Na teoria, isso aqui é muito bonito, mas vamos rodar o programa para ver como é que isso está. Bora começar logo aqui com a operação 5. Informa o nome do contato que você quer deletar. Eu quero deletar um daqueles Clarks que nós inserimos. Então a gente tem o Clark Kent, que é o referência 0, e nós temos também o Clark Whatever, que é o referência 1. Eu vou escolher deletar o referência 1. Vamos ver o que rola? Antes de apertar Enter aqui, vamos também olhar para a nossa agenda TXT, deixar ela aberta aqui em cima. Agora sim, vou apertar Enter. Bug. Mas nesse caso aqui, mesmo sem olhar para o código, fica fácil de entender qual que é, né? Lembrando mais uma vez, a função input, independente do tipo de dado que você passa para ela, ela captura isso como uma string. Mas, quando a gente faz essa indexação aqui, a linha 53, que é essa, obviamente que isso aqui precisa ser um integer, precisa ser um número e não uma string. Então, esse é o problema. Para corrigir isso, basta nós chamarmos a função int, passando como parâmetro essa string, que o que o Python faz é uma conversão. A gente chama isso aqui de typecasting. Você tem algo que é do tipo string, mas você passa isso para o construtor de um objeto inteiro, que é essa int aqui, e aí o Python entende automaticamente que o que ele tem que fazer é tentar converter aquela string para um número. É claro que nesse caso essa string tem que ser correspondente a um caractere numérico, né? Acho que com isso o programa vai funcionar agora. Vamos rodar mais uma vez. De novo, escolher a opção deletar. De novo, o nosso Clark e de novo o Clark Whatever. Não tivemos nenhum erro agora, mas também não foi exibido nenhuma mensagem de sucesso. Isso deveria ser corrigido, mas vamos olhar aqui para a nossa agenda e olhar que, de fato, não temos mais aqui o Clark Whatever dentro desse arquivo. Vamos pedir para listar e também não vemos mais aquele contato que era o último aqui. A única coisa que eu melhoraria aqui agora é justamente inserir uma mensagem dizendo que o contato foi, de fato, deletado. Então eu vou criar aqui um print statement com fstring dizendo que o contato para deletar foi removido com sucesso. Sabendo aqui que nesse caso o que vai ser impresso na tela é o próprio dicionário, né? Então vai ficar assim uma formatação um pouco estranha, mas para os nossos interesses aqui vamos assumir que isso seja suficiente. E com isso concluímos a função deletar. Estamos quase acabando. Mas antes da gente partir aqui para editar um contato existente, tem uma coisinha que eu acho que a gente tem que melhorar aqui. Não sei se você reparou, mas tanto a operação 4 quanto a operação 5 ainda apresenta aqui uma estrutura muito similar. E você lembra que eu disse em um dos vídeos anteriores, sempre que a gente tem uma estrutura parecida, isso é um forte sinal de que algo deveria virar uma função. A única diferença entre essas linhas e essas aqui, na verdade, é que aqui embaixo a gente quer incluir
o número de referência, né, o ID, o index de um contato dentro da agenda, mas aqui em cima não. Isso é muito fácil de abstrair dentro da própria pesquisa contato. Então, o que eu proponho aqui é que, na verdade, a gente venha nessa função e aqui podemos criar mais um parâmetro que, para facilitar a nossa vida, eu vou manter o nome incluiRef, ainda com o valor default de falso. E, finalmente, a gente substitui essa última lógica aqui por aquela que estava originalmente dentro da nossa operação 4, que seria, primeiro, invocar a exibeAgenda caso a agenda filtrada tenha algum elemento. No entanto, aqui a gente vai substituir esse true pelo o incluiRef que foi passado aqui para a nossa pesquisa contato. E aqui embaixo a gente pode simplesmente colocar um else. No final, a gente ainda continua retornando a nossa agenda filtrada. Agora, voltando aqui para a agenda contatos, a gente pode substituir todas essas linhas apenas por uma chamada a pesquisa contato, passando como agenda a agenda. E neste caso aqui, nós nem precisamos passar nenhum incluiRef, porque sabemos que o valor default dele é falso mesmo. A gente sabe que a pesquisa contato devolve uma agenda filtrada, mas para a operação 4, isso não importa. Então, nós podemos simplesmente chamar a função sem necessariamente associar isso a uma variável. Já aqui embaixo, a gente tem que associar isso à variável agenda filtrada, porque nós vamos usá-la logo em seguida. E nós também precisamos garantir que incluiRef vai ser true. Quero garantir que isso aqui ainda está funcionando, então eu vou executar o código mais uma vez. Vou escolher a operação 4, formar o nome do contato André, retornou aqui para a gente. Eu vou adicionar mais um André, com quaisquer dados. Vou mais uma vez pesquisar por André. Temos aqui 2 contatos com esse nome. Finalmente, vou deletar um deles. Antes de deletar, vamos só abrir aqui a nossa agenda para ficar de olho. Quero deletar um contato que tenha nome André e eu quero, na verdade, deletar agora esse aqui, ó, o referência 0. Ele informa para a gente que o contato, deixa eu só arrastar aqui para cima, ele informa para a gente que esse contato com esses dados foi de fato removido. E se a gente olha para o nosso arquivo, vê que não tem mais aquela primeira linha. Ó. A primeira linha já começa no que era antes o segundo contato. Vamos dar mais uma listada aqui para confirmar que o resultado também é o mesmo. Então, tudo funcionando ainda perfeitamente. Agora sim a gente pode partir para a nossa funcionalidade de editar tranquilamente. E para fazer então nossa operação editar, vamos começar criando aqui o elif adequado para ela, que eu vou inserir aqui já na segunda posição mesmo, logo depois da operação 1 e antes da 3, mas só para ficar claro, isso não seria necessário. Quaisquer uma dessas condicionais poderiam aparecer em qualquer ordem, que isso é irrelevante. Mas já que a gente pode colocar na ordem que faz sentido para o ser humano, por que não, né? E como eu penso que isso pode ser feito? Eu acho que o raciocínio é um pouco parecido com o que nós fazemos na deletar. Primeiro a gente invoca a pesquisa contato, pedindo por um nome que corresponde ao nome do contato que o usuário deseja editar. O que nós poderíamos fazer a seguir é simplesmente algo muito parecido com a operação de salvar. O usuário escolheu o contato que ele quer editar, agora a gente vai mandar ele entrar o nome, o sobrenome, a data e o telefone para aquele contato, e seja lá o que ele colocar agora, vai ser substituído dentro da agenda por aquilo. Mas, se você parar para pensar nisso, do ponto de vista de usabilidade, isso seria meio ruim, né? Porque suponha que o usuário deseja apenas trocar uma letra do nome, um número do telefone, algo desse tipo. O melhor seria perguntar também para o usuário, logo após ele selecionar o contato que ele deseja editar, qual ou quais campos ele deseja alterar também. Então repare que a mecânica aqui é um pouquinho mais complexa. Primeiro nós temos que oferecer ao usuário a possibilidade de selecionar um contato. Isso já está resolvido com a função pesquisa contato. E a seguir a gente tem que deixar ele selecionar quais campos desse contato ele deseja atualizar, editar. Então, para começar, mais uma vez eu crio uma agenda filtrada que pesquisa o contato, incluindo as referências. As próximas 2 linhas também são muito parecidas com o que nós fizemos aqui na operação deletar. A única diferença é que aqui a gente está selecionando um contato para ser editado. Então, eu chamo essa variável aqui de contato para editar. Agora, antes da gente dar o próximo passo aqui, eu preciso de te mostrar uma coisa que não foi mostrada quando nós vimos funções, mas que vai ser muito útil para a ideia que eu tenho em mente e também vai ser útil para você saber isso, porque vai virar aí mais uma ferramenta na sua mão. Eu criei aqui um arquivo chamando funções que vai servir só para a gente ver esse ponto e depois eu já deleto isso daqui, porque não faz parte do nosso programa esse arquivo não. Eu usei aqui inclusive o mesmo exemplo que eu usei lá na lição de funções, então eu crio uma função com parâmetros que recebe um mínimo e um máximo e eu apenas printo esse range desde o mínimo até o máximo. É claro, se você se lembra bem, o máximo do range não é incluso, então sempre vai ser um a menos. Eu vou só incluir aqui um print statement para dar um espacinho entre uma coisa e outra e vou rodar esse programa, mas até aqui nenhuma novidade, você já está bem familiarizado com essas 2 formas de chamar funções. Mas o que eu quero te mostrar agora é que ainda existe uma forma diferente de você passar argumentos posicionais e passar argumentos com keywords. Focando aqui nos argumentos posicionais, uma outra forma de fazer isso é definindo algum tipo de iterable que vai armazenar os valores que você quer passar sequencialmente. É claro que nesse caso, a posição com que eles aparecem dentro desse iterable tem que corresponder à posição dos argumentos. Então, por exemplo, eu defino aqui uma tuple args
que contém o 0 e o 10, e aí eu posso chamar funcParametros com esse asterisco, um asterisco, e a seguir o iterable em questão que vai representar os meus argumentos. Se eu rodar esse programa de novo, você vê que o resultado é exatamente o mesmo. Não necessariamente precisa ser uma tupla, poderia ser, por exemplo, uma lista, poderia ser, por exemplo, algo inclusive como isso. Deixa eu fazer um teste aqui. Eu defini aqui um dicionário e as chaves desse dicionário são 0 e 10, que são justamente os dois valores que eu tenho a intenção de passar como mínimo e máximo. Então o que eu poderia fazer é simplesmente vir aqui, dictargs.keys, passar as keys. A gente sabe que o método keys do dicionário retorna um iterable contendo apenas as chaves. Se a gente roda o programa de novo, mais uma vez o mesmo resultado. Então o ponto principal que você tem que entender aqui é que se você deseja passar argumentos posicionais usando algum tipo de iterable, você pode fazer isso. A única coisa que você precisa é de incluir esse asterisco antes do iterable na chamada da função. Entre os parênteses aqui, né, onde os argumentos iriam. Comentando essa parte, vamos olhar agora como que a gente poderia fazer também a chamada por argumentos usando keywords, mas agora usando um dicionário. A ideia é muito similar. Primeiro você tem que ter lá o seu dicionário, e esse dicionário tem que associar a cada par chave-valor dele um nome de um argumento, que é a função que você quer chamar espera, com o valor que você quer que aquele argumento tenha. Novamente, os nossos argumentos são mínimo e máximo, portanto o meu dicionário tem que ter uma chave mínimo e uma chave máximo. E o que está associado à chave mínimo vai passar para o mínimo e o máximo para o máximo. A ordem das chaves dentro desse dicionário, claro que não importa também, a associação vai ser feita pelo nome. E aqui, na chamada da função, a única diferença que tem com o que a gente viu anteriormente é que agora você precisa de 2 asteriscos antes do dicionário. Se a gente rodar esse programa aqui mais uma vez, nós vemos de novo o mesmo resultado. Beleza? Era só isso. Para essa informação não ficar perdida, eu vou copiá-la e colar ela aqui dentro daquele nosso arquivo funções que faz parte da playlist principal do Python Iniciante. Mas esse arquivo chamando funções onde eu te mostrei esses exemplos, eu vou deletar porque não tem nada a ver com o nosso programa. Ok, agora você aprendeu um macetinho novo, voltando para o nosso programa. Eu estava aqui fazendo um teste e eu reparei que a gente tem um pequeno bug. Na verdade, depois que a gente chama a pesquisa contato associando o retorno dela à agenda filtrada, o que nós precisamos é de uma condicional aqui, perguntando se nós temos alguma coisa dentro de agenda filtrada. Caso contrário, se você lembra aqui dentro da pesquisa contato, essa condição else, ela imprime que nenhum contato com o nome pesquisado foi encontrado, mas aqui na nossa operação, a seguir nós já perguntaríamos direto aqui pela referência do contato, mesmo se a agenda filtrada estivesse vazia. Então, não faz sentido, né? Obviamente, essas condições nós só queremos executar se isso aqui tiver algum elemento. E como essas instruções aqui são basicamente as mesmas que nós tínhamos aqui embaixo na operação deletar, significa que aqui também nós só queremos executar essas outras instruções caso a agenda filtrada tenha retornado alguma coisa. Ok, mas voltando para a operação 2 e dando sequência. Eu já tenho uma boa ideia de como eu quero fazer as coisas funcionarem aqui. Então eu vou simplesmente colocar alguns trechos de código e à medida que eu for colocando a gente vai comentando. Então, para começar, eu quero criar aqui uma constante, que eu estou chamando de contato, que nada mais é do que um dicionário cujas chaves são os campos que nós esperamos que um dicionário contato tenha, e o valor associado a cada uma dessas chaves é justamente o nome do atributo e o maxlen que aquele atributo tem que ter. Se você olhar de novo aqui para obter invalida atributo, isso corresponde exatamente a esses 2 campos. E se você está esperto, você já vai começar a fazer o link entre o que eu acabei de mostrar com relação a chamadas de funções e isso aqui que eu estou fazendo agora. Mas bora em frente. A próxima coisa que eu quero fazer aqui na linha 50 é ter uma lista de chaves que contenha apenas as chaves de contato. Ora, nós sabemos que o método keys de um dicionário retorna as chaves, mas retorna isso dentro de uma estrutura chamada dictKeys e não dentro de uma lista. Então a forma como a gente pode transformar isso numa lista é simplesmente passando como argumento para a função list. Lembra do typecasting que nós fizemos anteriormente com a função input para inteiro? É exatamente o mesmo raciocínio. Aqui nós temos um tipo de dado, que é um iterable, mas queremos transformar isso em uma lista. O Python permite fazer isso através do typecasting, usando a função que constrói uma lista, recebendo um argumento, a list. O próximo passo para mim aqui é fazer um loop que vai iterar cada par chave-valor de contato. À medida que eu faço isso, eu quero printar na tela um número que vai servir como referência para o usuário selecionar, bem parecido com aquele ref que a gente tinha lá associado ao contato como um todo na hora de deletar ou aqui na hora de pesquisar. Só que dessa vez nós vamos colocar na mesma linha, né? Então a gente começa com esse número de referência, tracinho, e aqui vai aparecer o nome do campo. Por isso que eu estou acessando valor indexado de 0.
porque aqui chave vai ser cada uma dessas chaves. Valor é a tupla associada a essa chave, mas como é uma tupla, tem 2 elementos e eu estou sempre interessado no primeiro deles, portanto o índice 0. E por que eu quero imprimir isso e não isso? Desde o início do nosso programa, nós não estamos exibindo para o nosso usuário isso aqui. Isso aqui é como se fosse uma informação interna, é uma informação que o programa precisa, é o nome das chaves do dicionário, que é onde nós estamos estruturando os dados correspondentes a um contato. Mas o que o usuário vê, o que ele consome na tela, de fato, tipicamente é isso. É o nome que nós damos a esse campo. Se isso não ficou tão claro, aguarde até a gente rodar o programa que você vai ver como que essa linha aqui se resolve na tela para o usuário. Mas indo adiante, na linha 55 agora, eu crio uma variável chamada indexChaves e ela está associada ao que vai retornar a função input, que é justamente um pedido para o usuário selecionar uma dessas chaves aqui, ou várias. Por exemplo, se ele quiser alterar o nome, ele pode simplesmente digitar 0, porque esse vai ser o índice correspondente a nome dentro dessa lista, e a seguir, o próximo passo, que ainda não está aqui, vai permitir que ele altere, então, o nome. Mas se ele quiser alterar, por exemplo, nome e sobrenome, ele pode digitar 0,1 e dar Enter. Se ele quiser digitar nome, sobrenome e telefone, ele pode digitar 0,1,3. No entanto, como nós já discutimos aqui algumas vezes, o que a função input vai retornar é justamente um string contendo todo esse input dado pelo usuário. Nós não queremos esse input como uma única string, mas queremos individualmente cada um desses números que vai representar cada um dos índices dentro da nossa lista de chaves. Então o que eu vou fazer a seguir aqui é fazer um split nessa string através da vírgula. Por isso que a vírgula é o separador aqui. Só mais uma observação que também já fiz anteriormente. Em teoria, nós deveríamos validar esse input para ter certeza que o usuário está separando tudo por vírgulas, que entre uma vírgula e outra só tem um número, etc, etc. Mas esse tipo de validação eu não vou fazer. Então a gente assume que o usuário entendeu qual que é o objetivo aqui e que vai fazer a coisa certa. Muito bem, tendo agora a nossa listinha de índices de chaves para indexar dentro dessa lista de chaves, o que a gente pode fazer é um outro loop for, passeando por cada um desses índices. Depois que essa linha 59 executa, eu tenho aqui armazenado em chave um nome correspondente a uma das chaves do meu dicionário contato. Com isso em mãos, agora eu posso alterar esse dicionário aqui, que é o dicionário para ser editado, o contato para ser editado, exatamente esta chave, que é a chave que o usuário selecionou aqui. E como que eu posso alterar isso? Simplesmente chamando obtém valida atributo. Mas ora, eu tenho apenas a chave, eu não tenho o nome do campo e o valor máximo de tamanho que esse campo pode ter, que são justamente os parâmetros que a obtém valida atributo precisa. Se a gente visitar essa função, nós temos aqui, nós precisamos de um nome de um atributo e um tamanho máximo. Mas é por isso também que eu defini esse dicionário dessa forma. Sabendo a chave, eu posso indexar aqui justamente uma tupla que me diz qual é o nome do campo e qual é o tamanho máximo que esse campo tem que ter para ser usado dentro da obtém valida atributo. E é por isso que aqui nós passamos esse iterable, que é o valor desta chave. Deu para entender? Mas vamos testar o programa para ficar mais claro. Assim, mas é claro que aqui o último passo tem que ser justamente chamar o salva contatos passando essa agenda. Bem, chegou a hora de rodar esse programa. Vou também deixar aberta aqui a nossa agenda. E repare que nós temos aqui um usuário Joãozinho das Neves. Eu quero editar esse usuário. Eu vou selecionar a opção número 2, editar. Ele imediatamente pede pelo nome do contato. Eu vou informar Joãozinho. E a referência para ele é 0, claro, ele é o único Joãozinho que tem na nossa lista. E de cara, a gente cai naquele loop for, voltando aqui na agenda contatos, exatamente esse loop for aqui. Repare que o que ele está fazendo é printar primeiro o índice de uma das chaves desta lista de chaves, então 0, 1, 2 e 3, e a seguir, índice 0 do valor associado a esta chave. Como esses são os valores, ele está sempre printando, então, 0, nome, 1, sobrenome, e assim sucessivamente. Voltando aqui na nossa agenda, eu vou querer alterar tanto o nome, quanto o sobrenome, quanto o telefone deste contato. Vou informar aqui 0,1,3. O próximo passo do programa, então, é me perguntar pelo nome. O nome do contato agora vai ser John. A seguir, ele pergunta pelo sobrenome, porque esse é o segundo campo que eu selecionei. E agora eu mudo para Snow. E veja que agora ele nem se preocupou em perguntar a data, porque ela não faz parte aqui das minhas seleções. Aparentemente tudo funcionou porque a gente voltou aqui para o menu inicial. Você veja que o arquivo não está atualizado, mas isso é um delay que existe entre o arquivo e o PyCharm. Então, eu suspeito que isso já foi mudado aqui, mas o PyCharm ainda não se deu conta. Então, o que eu vou fazer primeiro é listar, apertar o 3 aqui para listar,
e ver se o meu Jon Snow agora está lá. E sim está. Você vê que o último contato da agenda antes era o Joãozinho das Neves, agora é o Jon Snow. Se eu fechar esse arquivo aqui e abrir de novo, aí sim o PyCharm percebeu que essa mudança também foi feita dentro do arquivo. E com isso, meus amigos, oficialmente nós concluímos todos os requisitos do nosso programa. Quem diria, hein? Depois de 6 lições, o nosso próprio desafio foi vencido. E é com muito orgulho que eu marco esse green check aqui. Parabéns para nós. Mas esse vídeo ainda não acaba aqui. Por quê? Eu fiz algumas alterações aqui e a proposta era ir explicando essas alterações à medida que eu ia fazendo, mas o problema disso é que o vídeo ia ficar extremamente grande. Eu ia precisar de mais uns 10, 12 minutos. Então eu resolvi não fazer essas explicações assim tão detalhadas e eu simplesmente vou recapitular o que foi feito aqui e depois você examina aí no teu próprio tempo, no detalhe, cada uma delas. Basicamente, 3 coisas importantes aconteceram aqui dentro dessa operação de edição. A primeira é, o dicionário de contato não está mais aqui. A segunda é que esse loop for mudou. Ele não está mais chamando a obtém valida atributo de uma vez, ele está fazendo outra coisa. A terceira é que agora a gente tem uma tal de atualiza contato. Então vamos ver o que aconteceu. Em primeiro lugar, eu criei um arquivo chamado constantes.py e coloquei o contato aqui dentro. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre por que é útil trazer isso para dentro de um arquivo separado. Mas uma das vantagens mais óbvias é que organização. Você não tem mais esse dicionário jogado ali no meio da lógica do nada. Em vez disso, nós apenas, é claro, temos que importá-lo aqui agora e aí apenas consumimos isso dentro da nossa lógica quando for necessário. Agora, com relação a essa atualiza contato, basicamente é mais uma função dentro do utils.py que vai trabalhar com a seguinte ideia. A gente precisa de receber um dicionário, que pode ser tanto um dicionário vazio ou não. Se for um dicionário vazio, significa que a gente está querendo criar um contato novo. Se for um dicionário que já tem valores dentro dele, significa que nós estamos editando. Além disso, a gente recebe um iterable que corresponde às chaves que queremos criar ou atualizar dentro desse dicionário. A ideia de poder usar essa função tanto para atualizar ou para criar um novo contato só é possível por causa dessa sintaxe do Python, que é exatamente a mesma tanto para quando você quer inserir uma chave dentro de um dicionário, quanto para quando você quer atualizar uma chave que já existe dentro de um dicionário. Mas perceba que basicamente o que isso está fazendo é passear por essas chaves e aí a gente vai nesse dicionário que recebemos e tanto criamos quanto atualizamos aquela chave através de uma chamada a obtém valida atributo, pegando o iterable correspondente lá dentro do dicionário contato indexado por essa chave. Então é claro que aqui, neste módulo, nós também precisamos de importar o contato. Por causa que agora estamos usando essa atualiza contato, lembre-se que o loop for anteriormente estava fazendo uma chamada direta, obtém e valida atributo. Isso não é mais necessário, isso vai ser realizado através da atualiza contato, mas ela precisa dessas chaves aqui. E é exatamente isso que esse loop for está trabalhando para conseguir para a gente. Só como observação, assim como eu fiz anteriormente, eu também incluí aqui de forma comentada como que a gente poderia alcançar o mesmo resultado dessas 4 linhas usando list comprehensions. E por último, a outra alteração que eu fiz foi dentro da operação 1, de criação. Pelo fato que a atualiza contato agora pode trabalhar tanto com um dicionário vazio quanto um dicionário que já está preenchido, em vez da gente ter aqui aquele esquema em que nós criávamos um novo contato e cada um dos valores dele passava a ser uma chamada direta a obtém e valida atributo, o que nós podemos fazer é simplesmente uma chamada direta a atualiza contato, passando como dicionário do contato um dicionário vazio. E como as chaves, todas as chaves dentro do dicionário contato declarado aqui na constante. Entende? Então, o que significa que basicamente para cada uma dessas chaves, a atualiza contato vai invocar a obtém e valida atributo para cada um desse valor e max length aqui. Efetivamente trazendo o mesmo resultado que a gente tinha antes. Aqui dentro da nossa agenda contatos agora, a gente percebe que nós não precisamos mais desse import da obtém valida atributo, porque em momento nenhum ela é diretamente invocada. O nosso único ponto de acesso para tentar criar ou atualizar um contato virou a atualiza contato. O que nos leva a refletir sobre o seguinte, não seria melhor renomear essa função para atualiza ou cria contato? Eu acho que sim. Como que a gente pode fazer isso sem ter que sair manualmente trocando esse nome para todo lugar? Muito simples. Vem aqui no módulo utils, acha sua atualiza contato, seleciona o nome da função, botão direito, refactor. E rename. O PyCharm abre essa janelinha para você e você simplesmente troca aqui o nome para aquilo que você acha que deveria ser agora. Quando você clicar em Refactor, o PyCharm vai trocar o nome da função tanto aqui como em todos os lugares onde essa função foi usada no seu projeto. Então você vê que aqui na linha 5 já foi trocado automaticamente, aqui também. Aqui também. Isso é uma função bem útil do PyCharm. Voltando a falar da utilidade de ter trazido esse dicionário contato para dentro de um arquivo separado desse constantes.py. Espero que tenha ficado até um pouco mais claro à medida que eu fui explicando o que foi feito, porque você viu que eu pude acessar essas chaves e esses valores de diversos pontos do meu programa. Tanto de dentro do utils, através da
agora atualiza ou cria contato, quanto de dentro da agenda contatos, por exemplo, aqui e aqui. Significa que fazer isso permite reusar melhor essa informação. Não só isso. Hoje, a ordem com que a gente está salvando os dados na nossa agenda foi decidido que seria nome, sobrenome, data de nascimento e telefone. Mas se a gente quiser salvar sobrenome primeiro e nome depois, a única coisa que você precisa fazer agora é trocar essa ordem aqui dentro, porque todo o resto da estrutura do nosso programa, toda a nossa lógica, ela depende disso aqui. Ela vai examinar o que está aqui. A gente não tem mais sequência com que nós lemos, pedimos, solicitamos ou gravamos dados, dependendo da lógica em si. Nós fizemos um decoupling da lógica com a modelação, o modelamento dos dados. O que, obviamente, é muito melhor do que você ter que fazer esse tipo de mudança direto dentro da programação da sua lógica todas as vezes que um novo requisito surgir para a sua agenda de contatos. Meu povo! Cara, acabou. Agora acabou. Como eu falei que algumas vezes existem diversos pontos em que dava para melhorar e melhorar muito o que está aqui, tanto em termos de funcionalidade quanto em termos de qualidade de código. Mas, enquanto o exercício para revisar muita coisa, talvez tudo que nós vimos dentro da playlist Python Iniciante, eu acho que a missão foi cumprida com louvor. E é claro, você sempre pode comentar aí nos vídeos, pedir esclarecimentos, dar ideias, propor melhorias, mas eu vou ficando por aqui com a sensação de missão cumprida. Como é bom olhar para isso aqui e ver tudo verdinho. Galera, esse ainda não foi o último vídeo da playlist, mas o próximo vai ser. Então, não perca o encerramento da nossa playlist Python Iniciante na semana que vem, ou no próximo vídeo, não sei exatamente se é semana que vem, em que a gente vai fazer uma breve introdução à programação orientada a objetos e finalmente formalizar de uma forma um pouco mais estruturada esse assunto para você. Procedimento padrão de encerramento de vídeo é aquele like maneiro se você curtiu. Nada mais justo do que você dizer para mim e para o algoritmo do YouTube que você curtiu pra caramba esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, eu espero que esse vídeo tenha te convencido que você só tem a ganhar a se inscrever a partir de agora. E é claro, compartilha, joga para frente aí, porque isso com certeza ajuda na divulgação do canal e no meu trabalho aqui. Chega de falar, chega desse vídeo, obrigado, valeu e tchau!